Destaques internacionais, vamos falar da tragédia que deixou mais de 7.800 mortos na Síria e também na Turquia. Apesar do frio, as buscas continuam em meio a um cenário de devastação causado pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a região nesta segunda-feira. Então vamos acionar imediatamente o nosso correspondente Luca Bassani, que já está na Turquia, vai trazer informações de momento, né, Luca? Seja muito bem-vindo. O que você já pôde apurar por aí? Boa noite, Daniel. Acompanham as próximos minutos. Nós teremos que o fato de que esse terremoto na segunda-feira completará 48 horas e considerando também as frias temperaturas por toda a Turquia, sensação térmica de 0, -1 até -5 graus, isso dificulta bastante o processo de resgate das pessoas que possivelmente ainda estão com vida e até mesmo diminui a chance daquelas que estão vivas sob os escombros por conta da hipotermia. A gente vê que até o presente momento foram mais de 7.800 pessoas mortas, tanto na Turquia quanto na Síria. Esse número é muito maior na Turquia por conta de ser um país mais populoso, mas de qualquer maneira são dezenas de milhares de pessoas ainda desaparecidas e tantas outras feridas que podem ter complicações exatamente pelo tamanho desse terremoto. A magnitude que nós trouxemos aqui ontem, 7,8, ele já se iguala ao terremoto de maior magnitude que aconteceu na Turquia em 1939, e naquela ocasião vitimou 32 mil pessoas. A gente vê que as forças internacionais têm chegado já à Turquia, mas a dificuldade de todos esses paramédicos e essas forças de resgate é a mesma de nós da imprensa, de conseguirmos chegar próximos da região por conta dos aeroportos estarem todos fechados, grande parte das rodovias terem sido também destruídas por conta dos tremores e o fato da polícia ter estabelecido um perímetro apenas para voluntários familiares poderem auxiliar na busca. Aquilo que a gente vê é que aeroportos, estádios, ginásios estão sendo transformados em centros para tratar dos doentes, já que os hospitais estão todos sobrecarregados, ao mesmo tempo que também servem como abrigo para milhares de pessoas que perderam suas casas, e a gente vê pelas imagens chocantes que o processo de reconstrução de tudo isso levará provavelmente anos. A União Europeia prometeu já ajuda financeira ao presidente Erdogan, ao mesmo tempo que as Nações Unidas têm feito um apelo um pouco mais alto pela causa da Síria, que era um país que já vivia uma crise humanitária antes por conta da guerra, principalmente a região de Alepo, que ainda estava sob ruínas da guerra que ainda continua no país, e de qualquer maneira a gente observa um cenário de luto nacional, 7 dias de luto estabelecidos ontem pelo presidente Erdogan, e aqui a gente vê que realmente o sentimento é de extrema tristeza, todo mundo se fala disso, na televisão só passa isso, e nos próximos dias estarei seguindo cada vez mais ao leste para tentar chegar o mais próximo possível dessa tragédia e tentar mostrar o sentimento das vítimas, o sentimento de comoção nacional e também quais são as perspectivas para o restabelecimento da vida após uma enorme tragédia como essa. Pois é, as imagens são impressionantes, é uma situação extremamente delicada, a gente vai acompanhar diariamente essa cobertura especial do Luca Bassani. Agora, Luca, conta pra gente como foi a sua chegada na Turquia. A gente imagina todas as dificuldades em relação à restrição de transportes. Então, você está nessa cidade de Antalya, você está baseado nessa cidade, mas você deve se deslocar nos próximos dias para tentar chegar mais próximo daquela região mais crítica, né? Exato, Daniel, isso tem sido um drama, imagina, para um mero repórter brasileiro, imagina para os tantos milhares de voluntários e paramédicos que são tão necessários para salvar o grande número de pessoas que ainda está sob os escombros. Os aeroportos de Gaziantep, Adana e também de Haita, que são os mais próximos daquela região, estão todos fechados ou tiveram dezenas de voos cancelados, portanto, aquela localidade mais próxima para poder chegar nessa região é Antalya, aqui no sul da Turquia, aqui no mar Mediterrâneo, ou até mesmo a capital Ankara. E a partir daí são 10, 12 horas de estrada até a região onde aconteceu o terremoto para tentar, de certa forma, ou ajudar ou trazer as informações, sendo, obviamente, alguém que faz parte da imprensa. A gente vê que a dificuldade que os bombeiros têm tido neste momento não são só as frias temperaturas,
temperaturas, como eu citei, aqui está muito frio mesmo, eu que já tinha vindo para a Turquia anteriormente, agora é a temperatura mais fria que eu experienciei por aqui, mas também o fato de ter muita gente, muito barulho e ser necessário o silêncio para ouvir as pessoas, nem que seja um pequeno gemido de socorro para conseguir encontrar onde elas estão e fazer o devido salvamento. Então, é uma situação dramática. Houve também hoje um incêndio em um porto muito próximo da região onde teve o terremoto na segunda-feira, e a gente vê que essas catástrofes naturais, esses incêndios, estão comovendo todo o país. A Turquia, que já vive uma crise econômica profunda, 84% de inflação, o povo bastante empobrecido, com a falta de emprego, e agora com essa hecatombe que traz exatamente mais lágrimas para as famílias e mais dificuldade para esse país se reerguer, principalmente nesse período pós-pandemia, com a guerra na Ucrânia, a Turquia que participa tanto das negociações. Enfim, é um cenário de muita dificuldade, mas a gente vai tentar sempre chegar o mais próximo possível para trazer a informação com maior precisão para a nossa audiência de onde a notícia acontece. Tá certo. Luca Bassani trazendo as últimas informações dessa catástrofe que aconteceu na Turquia e também na Síria. Ele volta ao longo da programação. Bom trabalho, Luca. Pois é, e tantas vidas se perderam nessa tragédia, mas as buscas por sobreviventes continuam. E a palavra de ordem nesses momentos é esperança. E no meio da tragédia, algumas histórias chamam a atenção e despertam solidariedade e compaixão. São vidas salvas em meio ao caos. Pessoas que ganham uma nova chance. Um desses casos é de uma recém-nascida, resgatada ainda com um cordão umbilical em meio a destroços na cidade síria de Gingíris. Ela foi salva, mas o restante da família não resistiu. O pai, a mãe, os 4 irmãos e a tia, todos morreram no desabamento de um prédio de 4 andares onde viviam. A imagem dela sendo retirada dos escombros, sem roupinhas ou cobertas, foi publicada no Twitter pelo jornalista Roshan Hassan, especialista em assuntos sírios e curdos. Com pouca estrutura para trabalhar, as equipes de resgate demoraram horas até conseguirem retirar os corpos. Os médicos que atenderam a criança logo após o resgate dizem que o nascimento ocorreu provavelmente 7 horas depois do terremoto principal. Com mais de 3 quilos, a menina foi colocada em uma incubadora. Segundo uma das pediatras, ela chegou com hematomas e pequenos machucados, além de sinais de hipotermia, mas agora está recebendo vitaminas e em estado estável. A família da recém-nascida fugiu da região de Deir ez-Zor, mais ao leste da Síria, acreditando que estaria mais segura em Gingíris, uma cidade controlada desde 2018 por forças turcas e grupos rebeldes pró-Turquia. Mas cerca de 50 residências desabaram no município, que fica próximo ao epicentro dos abalos sísmicos. Agora, resta a esperança de que os trabalhos de resgate possam encontrar mais sobreviventes. E isso aconteceu, gente. Mais uma criança foi salva após o terremoto, um menino preso nos escombros de um prédio. Nessa mesma cidade de Gingíris, na Síria, foi puxado pelo pé pela equipe de resgate. Ele estava debaixo dos restos de uma construção.